Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, como vocês estão? Sim, a gente tá de volta aqui, né? Ai, já tava morrendo de saudade, né? Foi só uma semana. E dessa vez, vocês estão muito acostumados a eu falar que eu estou aqui com o Thiago. Vocês já ouviram isso várias vezes. O Thiago está aqui, na verdade, né? Olá! Mas dessa vez a gente veio com uma outra pessoa, que é a Isabela, uma amiga nossa. Ela tem uma página lá no Insta que se chama Estúdio Criminologia, que a gente vai deixar os arrobas aí, que é muito legal. E a gente decidiu trazer ela pra gente fazer esse podcast mais especial do que nunca. Então, oi, Isabela. Oi, gente, como vocês estão? Ah, a gente tá bem, eu tô bem. Como vocês... Tá, Thiago, como vocês estão? Ah, eu tô bem, Marisa, tô bem feliz, tô tranquilo, eu tô bem animado, assim, a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido com a Isabela, a gente planejou uma pauta secreta aqui, uma pauta paralela. Ela disse que tem um pequeno problema de ficar muito travada, mas a gente dá um jeito, né, Marisa? Exatamente, aqui a gente é entrevistador de uma forma séria, né? E hoje, já adiantando, a gente vai falar sobre Mindhunter, né? Que é aquela série da Netflix que todo mundo que gosta de criminologia ama, adora e tudo mais. A gente vai falar sobre os serial killers que aparecem nessa série junto com a Isabela, mas antes disso, acho que a gente podia conhecer um pouco mais a nossa convidada, certo? Exatamente. Então, vamos lá, Isabela? Eu só sei que eu tô com medo dessa pauta secreta que eu só estava ouvindo risos. Eu não sei o que me espera. Então, vamos lá, Isabela. Primeira pergunta. Estilo Maria Gabriela. Quem é você na fila do pão? Cara, na fila do pão eu sou a que me distraio e esqueço que tô passando as coisas. Começamos bem. É aquela que pega o papelzinho da ceia e a ceia já passou umas 10 na frente, nem viu. É, exatamente. Essa que eu sou na fila do pão. Vai lá, Marisa. Agora é esse pra testar caráter, né? Essa daqui foi a pergunta que a gente tava dando risadinha, que é se você come a coxinha primeiro pela ponta ou pela bunda. Pela ponta, óbvio. Se você come pela bunda, você daqui a pouco vai estar aparecendo no episódio aqui desse podcast, porque você é psicopata. Exatamente, é um dos 10 passos. Nada contra, se você aí que tá ouvindo esse podcast come pela bunda, tá bom? Nada contra, por favor, não nos processe, né? Mas vamos adiante, que é qual é a ordem que você come a sua tortuguita. Isso também é pra ver o seu caráter. Então, cabeça, as patinhas e depois o rabinho, né? Parabéns. Nossa, passou no teste. Parabéns, passou no teste. Passou no psicotécnico. Exatamente, passou no psicotécnico. A outra pergunta que a gente trouxe é porque isso tem muito a cara minha do Thiago, que é qual a sua teoria da conspiração favorita? A da Avril Lavigne está morta. Eu descobri isso lá na época do Orkut ainda. Eu via várias e várias vezes aquele blogspot que tinha da Avril está morta. Eu simplesmente amava. E ainda amo essa teoria. Boa teoria. Eu achei bem inusitado, mas eu amei. Exatamente, porque é muito raiz, né, Marisa? Nossa, Blogspot. sim. É, blogspot, gente. Até eu tinha blogspot. Eu tinha 10 anos, nem sabia escrever, mas estava lá. Você chegou a ter Orkut, Marisa? Teve, né? Eu era tão criança que eu lembro que eu fiz mas eu usei, tipo, um dia só. Nossa, eu lembro que uma galera de, tipo, eu tava com, sei lá, meus 13, 14 anos, e a galera tudo jogando aquele joguinho da Fazenda, meu, e era... Eita, feliz! Isso, exatamente, e a galera ficava, tipo, 10 horas aqui, e aquilo era, tipo, meu Deus do céu, era pior que droga. Foi um surto a colheita feliz, gente. Foi o surto, assim, do século. Nossa, com certeza. Sim, era um delírio coletivo total. Nossa, minhas tias falavam, nossa,
nossa, eu vou roubar sua colheita. E daí, era assim, a mesa de Natal era falando sobre isso, assim, a família inteira. Então, agora o próximo surto coletivo vai ser o tiozão boomer que vai passar grana por WhatsApp. Eu já vejo fraudes acontecendo, tipo, por favor, se você acredita em Deus, coloque R$30 nessa conta. Umas coisas assim. Quando o Instagram, né, a gente tava falando disso antes de começar o podcast, anunciou as mudanças, eu tava esperando isso, né, que eles iam pôr uma colheita feliz. Sei lá, alguma coisa pra promover a felicidade coletiva, mas aparentemente eles querem promover a desgraça coletiva, né? E o Instagram, gente, ele atira pra todos os lados. O que eles vê que dá pra competir, eles fazem. Com certeza. O Instagram não tem medo de copiar ninguém. Eles copiaram o Snapchat de uma maneira assim, ó, sem nem titubear, né? Nossa, sim. Isso é engraçado, porque o Snapchat o pessoal usa muito lá nos Estados Unidos. Sim. Tipo, pra fora. E aqui não, é Instagram e é só isso. Eu sinto saudade do Snapchat. Eu sou um pouco raiz. Eu gostava do Snapchat, falar isso. Mas vamos voltar para as perguntas que a gente tá enrolando demais, mas é bom enrolar. Bora lá. Por que você cursa criminologia? E o que te motivou a fazer esse curso? E como você vê essa área no Brasil? Agora é uma pergunta um pouco mais séria. Eu vou dar uma resumida, gente, porque né, ninguém merece, mas resumidamente, eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Eu odiava, mas eu sempre gostei de crimes. Então, um dia eu pedi o livro da Ilana Cassoy, aquele lá da Dark Side, que é tipo os 2 em 1, que é o Louco e Cruel e Serial Killer Made in Brasil. E lá eu descobri, né, que ela era criminóloga, mas ela só tinha pós-graduação na época, né? Não tinha uma graduação de criminologia. E daí eu descobri o termo psicologia forense. Daí eu falei, vou fazer psicologia mesmo, é 5 anos, e depois eu faço a pós. No fim, eu fiquei totalmente devastada na faculdade de psicologia, eu não aguentava mais. Só que daí no mesmo ano, graças a Deus, já abriu criminologia. Então, tipo, no segundo período eu já tranquei, fui pra criminologia. Eu fiquei apaixonada. É a única faculdade, assim, que eu me vejo, assim, realmente fazendo. E a área aqui no Brasil, o pessoal, acho que romantiza demais, assim, porque pensa que realmente vai ser fácil igual o Mindhunter, que vai chegar e vai ter concurso toda hora, que eles vão poder trabalhar de uma forma também privada. E não é assim. A minha turma, na verdade, é a primeira que vai se formar em criminologia em uma graduação. Então, a gente não sabe como vai ser. As pessoas me perguntam, mas o que você vai fazer? Eu falo, gente, eu não sei, eu não faço ideia do que eu vou fazer, porque é muito nova a área. Eu vou estar descobrindo junto com o pessoal. Conforme eu vou descobrindo, eu vou mostrando aí pelas redes sociais e as pessoas vão descobrindo, porque é muito difícil ainda aqui no Brasil. E até para conseguir estágio eu vejo um pouco de preconceito. Eu, por exemplo, eu estudo medicina legal, eu estudo direito penal, eu estudo sociologia. Então, tipo assim, eu tenho já uma base boa. E às vezes tem estágio para pessoal do direito. E é uma coisa que um criminólogo pode fazer. Eu ligo na delegacia, só falta os caras me xingar. Então é bem complicado, mas assim, é minha paixão. Nossa, mas eu imagino que seja mesmo, né? Ainda mais pelo fato de ser um curso muito novo, né? Eu acho que eu lembro que quando eles começaram a colocar assim na internet que eu vi o curso de criminologia, eu fiquei, gente, tipo, eu não sabia que existia, tipo, até então que existia um curso específico pra isso, né? Que antes tinha que fazer especialização. Mas mesmo assim, eu acho que deve ser muito interessante. Eu sei porque eu gosto também de casos criminais. Eu sempre digo que eu, assim, não me imagino trabalhando na área, mas eu acho muito interessante porque eu sou curiosa. E eu enxergo Exatamente. casos criminais de uma maneira curiosa e tal, como uma fofoca mesmo. Então, tipo, eu acho muito interessante. E eu acho legal a área da criminologia. Então, às vezes eu leio algumas coisas assim mesmo, sei lá, mesmo eu não tendo, tipo, a intenção, assim, de trabalhar na área, mas eu acho muito interessante isso. O que você menos vai ver na faculdade é caso criminal. É até triste, mas é muita teoria, é muita coisa. Tem texto que, nossa, às vezes eles passam um texto assim em espanhol pra mim, eu tenho vontade de chorar. Uhum. É muito acadêmico, assim, principalmente em matéria de direito. Eu vejo isso com alguns cursos. Por exemplo, eu tive uma amiga que começou expressão gráfica quando na Federal era novidade. E meio que elas eram cobaias, assim, tipo, a primeira turma sempre é a cobaia que, tipo, professores veem o que funciona, veem o que não funciona e, tipo, você e a cobaia, o ratinho de laboratório da faculdade. É um pouco difícil, assim. Nossa, é exatamente isso. Exatamente.
Eu imagino. E a questão de onde você se vê, eu como geógrafo me vejo isso. Para quem não sabe, eu sou geógrafo, mas eu não sou licenciado, eu sou só bacharel. Então a geografia tem uma coisa que o bacharelado tem uma captação muito pequena no mercado de trabalho, é muito difícil, até próprio CREA é difícil, a gente não tem muita representatividade, então é uma profissão que já é reconhecida há muito tempo. O geógrafo é uma profissão muito reconhecida e já é reconhecida há bastante tempo. Tanto que historiador, se eu não me engano, não é reconhecido. O historiador, se eu não me engano, foi há pouco tempo, não sei dizer muito bem, mas porque minha mãe até falava, pelo menos a sua profissão é reconhecida. E, tipo, geógrafo é reconhecido, historiador não era. Não de reconhecimento, mas questões legais e CLT, assim. Então, eu vejo a dificuldade, porque você tem que ficar tentando achar sua área dentro disso tudo. Minha opinião é que o lance mais não é estudar, o lance é virar youtuber, tiktoker, podcaster, alguma coisa assim, ou sucumbir-se a um sugar daddy, alguma coisa do tipo, porque acho que essas são as profissões do futuro, virar sugar baby e tal, então é isso que tá dando dinheiro, porque o resto tá difícil. Eu estou ferrada, porque imagina fazer as dancinhas do TikTok, gente. Ou tá movimentando lá? Se dependesse disso, tá ferrado. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Nossa, é muito ruim essas músicas, eu não suporto essas. Tem umas dancinhas do TikTok até que é legalzinho, mas essas daí não dá. Não tem como. Eu odiava essa música, eu e meu namorado. Aí agora, a gente deixa no último quando tá andando de carro, que viciou. É complicado, e TikTok é muito drogadição. Eu sou viciado por vídeos de casa. Agora que eu vou fazer uma mudança e tal, eu só vejo vídeo de casa, gente. Se olhar meu TikTok, parece que eu sou a pessoa que amo design de interiores. Mas é só pra ter ideia. Bom, mas podemos ir pra próxima pergunta? Bora lá. Já que o nosso podcast é sobre casos criminais, a gente queria saber, Isabela, qual foi o caso criminal que você achou mais interessante de pesquisar até agora, né? Vulgo o caso criminal favorito, é que eu não gosto muito de usar a palavra favorito pra um caso criminal, né? Eu geralmente digo o caso mais interessante e tal. Gente, eu sou... Ai, que horror falar isso, mas eu sou fissurada no caso do Armin Meiers, do canibal lá da Alemanha. Não conheço muito esse. Parabéns, você Já ouvi de pegou um nome. caso que a gente não conhece. Eu já ouvi, mas não sei nem os detalhes. É o cara que ele procurava um cara que gostaria de ser literalmente comido, né, na internet. Tipo, ele realmente fazia as coisas só se a pessoa quisesse. Por livre e espontânea vontade, você se encontrava com ele pra você ser comido, literalmente. Ele teve uma pessoa que se voluntariou, eles gravaram, filmaram, tal, né? E ele comeu essa pessoa, só que ele tá preso. Só que eu não entendo muito bem das leis lá da Alemanha. Eu sei que lá canibalismo não era crime, mas ele acabou sendo preso porque daí foi, né, qualificado como homicídio. Mas é bizarro isso, porque ele teve outras pessoas que foram antes dele realmente matar, só que as pessoas falavam, ai, desisti, não quero mais, e ele soltava. Então eu acho muito intrigante esse caso. Eu gosto muito de pesquisar sobre ele. Hoje em dia ele é até vegetariano. Ele tá preso ainda. E eu acho um dos casos, assim, que mais me chama a atenção. Eu queria muito um dia estudar as leis da Alemanha pra entender melhor esse caso. Uau, que caso legal. Sim, Resumindo, é o resumão, né? Ah, sim. Pegou a gente de surpresa. tem fetiche pra tudo. Exatamente. Inclusive, você chega a gostar de Dexter, Isabela? Eu tô na segunda temporada. Agora que eu tô de férias que eu vou assistir. Chegou a ler o livro? Porque tem um dos livros do Dexter que é sobre isso. Tipo, trata sobre esse canibalismo voluntário, basicamente. Não sabia que Dexter tinha livro. Tem, é muito melhor do que série. Tipo, muito melhor. Caramba. 8 livros, eu tô no 6º. Eu sou por fã de Dexter e recomendo. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu não sei se é ficção, mas normalmente eu leio só mais coisa real, assim. Eu não sei o que eu tenho contra ficção. Nada contra ficção. Eu percebo que a maioria do pessoal dos casos criminais é assim. E desde pequenininha eu gostava, sei lá, eu tava lá com meus 8 anos de idade, eu queria ler a biografia do Justin Bieber. Eu lia muita biografia antes, quando eu era mais novinha. Mas, assim, história de ficção sempre tive um bloqueio. E vamos para a derradeira e última pergunta. Essa eu meio que já sei a resposta, mas vamos lá. Por que Charles Manson não é um serial killer por Isabela?
porque ele não matou ninguém. Ele pode ser psicopata, né? Agora eu não vou lembrar se ele tem um laudo ou não. São tantos casos, mas ele não matou ninguém. Então, pra você ser um serial killer, você tem que matar e você tem que ter uma sequência ali, tudo certinho. Aquelas, tudo certinho. Pra profissão de serial killer, gente, é isso. E pra ser um sprayed killer? Você precisa matar em massa, né? Por exemplo, o caso do McDonald's, que vocês já falaram aqui. Olha lá, mas acho que é isso. Fanzoca, olha só. Mas ótimo, né? Acho que agora a gente pode ir pra nossa pauta principal, que é sobre Mindhunter, né? Os serial killers de Mindhunter. Eu vou confessar que eu só vi a primeira temporada, mas eu tô economizando a série, já que, tipo, pelo jeito, não sei se vai rolar mais temporadas, né? Daí eu assisto meio devagar, né? Porque expectativas estão baixas, mas Mindhunter, pra quem não sabe, pra quem tá meio perdido, tá ouvindo a gente falar, é uma série da Netflix que basicamente conta a história do John Douglas, né? Que foi um dos caras, assim, mais importantes, podemos dizer, da área, assim, que pesquisou sobre esse assunto. E ele meio que pesquisou através de entrevistas com serial killers reais. Então, Mindhunter meio que é baseado nessas entrevistas que ele fez com diversos serial killers, e inclusive serial killers que a gente já falou aqui nesse podcast, e serial killers que a gente quer falar no futuro, certo? Exatamente. Inclusive, o Mindhunter, se você for pesquisar, dar um Google, você vai ver que tem, se eu não me engano, são 4 livros sobre Mindhunter. 2 são da Dark Side, inclusive um saiu agora, acho que o segundo livro da Mindhunter, da Dark Side, só que eu acho que esse não é escrito pelo John Douglas, é para um outro investigador. Tem o da Intrínseca, que é o Mindhunter escrito por John Douglas, e tem a da HarperCollins também, que é sobre outros serial killers que também apareceram. Então, são 4 livros que tem sobre Mindhunter, só para vocês saberem, porque às vezes vocês dão um Google lá e vocês ficam meio confusos, porque tem muito livro e tal, mas são 4 livros e eles são diferentes, cada um trata uma visão diferente. Beleza? Beleza. Isabela, o que você achou da série? Suas impressões iniciais, assim, da série, o que você achou? Você gostou, não gostou? O que te chamou a atenção? O que você achou ruim? Vamos lá. Gente, eu sou suspeita pra falar de Mindhunter, porque eu sou, assim, cadelinha da série, né? Inclusive, quando saiu, foi o que eu mais quis ainda pra trabalhar com investigação e nesse mundo criminal, né? Foi na mesma época que eu li o livro, e daí saiu a série, né? O livro da Ilana, no caso. E, nossa, eu fiquei fissurada, assim, na série. É minha série favorita. E eu acho muito boa, assim. É claro que tem algumas coisas ali que o pessoal dá uma forçada pra daí ficar mais interessante. Tanto que, quando eu li a primeira vez o livro, eu achei muito chato, porque eu tinha assistido primeiro a série, né? E a série tem, querendo ou não, tá ali pra te prender, pra você continuar assistindo. E o livro já não é tão assim, né? Eu falava, nossa, eu não acredito, que livro chato, não faz jus à série. Só que o livro, a história é real. E eu peguei pra reler ele no final do ano passado e eu comecei a amar também de novo o livro. Fiz as pazes com ele. Mas eu acho uma série incrível. Eu conheci muitos casos por ela, né? E também me deu uma visão maior, assim, de como que surgiu isso. Porque antes não tinha. Como que as pessoas classificavam um serial killer, o que não é? Então eu achei ótimo isso. Eu vejo da mesma forma também, mas assim, acho que o que mais assim me surpreendeu, né, porque eu fui ver Mindhunter já sabendo, assim, tipo, sobre o que se tratava e tal, foi que, sei lá, eu fico realmente pensando aonde que eles conseguiram os atores, qual que foi o pré-requisito, assim, como que eles conseguiram, porque, tipo assim, sei lá, gente, eles são muito parecidos com os serial killers de verdade. Claro que tem um lance de maquiagem ali, mas mesmo assim, tipo, eu digo que foi o que mais me chamou a atenção, porque, tipo, não é só a aparência que é parecida, assim, principalmente Isso de falar, né? Sim, até o jeito de falar. Principalmente eu achei o cara que faz o Ed Kemper e o cara que faz o Charles Manson. Tipo, até a postura do corpo, assim, a maneira que eles falam, olham, assim, é igual. Tipo, que medo. Se eu fosse a esposa do cara, eu ia pedir divórcio. Eu acho isso muito legal porque na série do Mindhunter, digamos assim, grande parte do elenco, digamos assim, era aficionado por True Crime. Gostava daquilo. Alguns quiseram até entrevistar serial killers reais. Tentaram entrevistar, se eu não me engano, o Ed Kemper. Só que o Ed Kemper já estava velhinho, já não está mais tão Maria Fifi como antes. Que isso foi um grande diferencial. As pessoas gostavam de True Crime, as pessoas que estavam interpretando e etc. Então facilitou bastante, acho que, para a narrativa da série.
Agora vem o meu momento de fama, né? Que eu entrevistei o cara que fez o BTK. Ele virou até meu parça, me segue no Instagram. Nossa. Às vezes responde uns stories ali, virou parça, assim. E ele falando que quando ele foi fazer, né, ele não gostava, ele não conhecia a história do BTK. Acho que ele era um dos únicos ali que não conhecia muito bem esse mundo. Ele falou que pra entrar no personagem, ele foi até na igreja que o BTK frequentava. Ele falou até que começou a seguir as pessoas na rua pra ver como era. Então foi muito bizarro. Tem no meu IGTV, aquela fazendo jabazinho, né? Mas tem lá no meu IGTV a entrevista com ele, a parte 1 e a parte 2. E ele dá muito detalhes, assim, de como ele se preparou pro papel, sabe? Nossa, que legal. E foi bizarro. Foi aquela pesquisa de campo, literalmente. Sim. E ele é muito bizarro porque ele aparece em algumas vezes, ele não é o personagem principal, porque eu acho que ele fica mais pra deixar uma deixa pra segunda temporada, né? Aham. Ele é o personagem, tipo, ponte pra segunda temporada. Mas, cara, quando ele aparece, assim, você sabe que é o BTK, você fica tipo, meu Deus do céu, ele é um cidadão comum, mas ai, meu Deus, é isso. Você já fica pensando no BTK e já, tipo, dá aquele medinho, assim. Sim, e sem falar que ele é bem parecido também com ele e tal. E, nossa, eu, assim, tipo, foi uma parte que me pegou bem de surpresa, porque eu não sabia que o BTK ia aparecer na série. Daí, quando eu vi, eu já liguei os pontos na hora e eu fiquei, não, meu Deus, não é possível. Eu já sei como essa história termina, mas não podemos contar porque o Thiago ainda não sabe. Eu ainda estou lendo o livro, por favor. Não, tem não. que guardar esse segredo pra ele, porque é incrível. Eu sou uma criança, quero me manter pura ainda, por enquanto. Como assim? Ele não sabe o final do BTK? É icônico. Quando você chegar no final, você vai entender por que a gente fala desse jeito, porque é icônico. É muito icônico. Não, é bizarro. Ele tinha tudo, assim, né? Pra ser o novo Zodíaco, eu acho. Eu tenho certeza, concordo plenamente. Mas é o lance, né? Quando a pessoa é Maria Fifi, ela não consegue ficar com a boca fechada. Ai, nem me fale. É tipo, sabe aquele negócio que eles falam? Não, guarda só pra você, porque se você falar pros outros, vai dar azar. Não funciona comigo. Já chego com um megafone, assim. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria já de elogiar, que eu acho muito bom também em Mindhunter, é a abertura. É aquela abertura dele indo colocar o gravador e, tipo, de relance aparece uns corpos, assim, tipo, uma parte do corpo, alguma coisa. Aquela abertura eu acho muito, muito, muito legal. Ah, sim, ela é muito boa mesmo. Acho que até as capas dos livros, acho que pelo menos os da Darkseid é um gravador, né, também. Sim, é um gravador. Da Intrínseca, eu tenho uma raiva, porque tem um logão, assim, da Netflix bem na capa. Eu tenho vontade de raspar. É aquela contra capas de série? Não, é tipo na capa mesmo. Não, mas eu digo você é aquela pessoa que odeia quando, tipo, tem a capa do livro e aí tem aquela capa quando cria a série, você é aquela que é contra isso? Eu sou super contra. Eu sou. Eu odeio porque o meu Mar de Monstros do Percy Jackson é a capa do filme, é tipo horroroso, horrível. Aí é ruim porque todos os meus outros não são a capa do filme, é só esse, daí fica, enfim, dá um toque assim, tipo, não sei explicar. Mas acho que a gente pode falar de cada serial killer um por um, o que vocês acham? Pode ser. Então vamos começar por aquele que vem primeiro, o Ed Kemper. Ok. Né, vamos por ordens, assim, pelo menos a ordem que eu lembro, né, o primeiro serial killer que aparece é o Ed Kemper, que a gente já tem um episódio aqui, que é um dos mais venerados aqui desse podcast, podemos dizer assim, acho que ele tá em segundo mais ouvido, porque o Ted Bundy passou ele, mas ele está lá em segundo lugar, intacto, que é o Ed Kemper, né, e qual que é o sentimento que vocês têm desse caso do Ed, o sentimento que vocês têm por ele, assim, na série, e de ele, assim, na vida real? Seria um cara que eu seria amigo. Que horror. Mas é que, gente, ele, até nas entrevistas, assim, que tem no YouTube do próprio Ed Kemper mesmo, você vê assim, gente, esse cara é uma gente boa. Exatamente. Porque ele fala de um jeito, querendo ou não, eles têm esse negócio de te manipular, eles fazem meio que a gente se sente culpado de estar jogando horrores eles, sabe? Aham. E o Ed Kemper, uma coisa que fico pensando às vezes é, e se ele não tivesse a infância que ele tivesse, sabe? Porque, querendo ou não, as coisas contribuíram. Claro que a pessoa nada justifica, mas, poxa, o cara ficava lá no porão, não podia ter contato, a mãe humilhava, depois foi pra casa dos avós, a avó humilhava, então era muito isso. Então eu penso, se ele tivesse, sei lá, numa família diferente, se o pai dele tivesse cuidado dele, talvez ele não teria tirado tantas vidas assim. E vamos considerar
considerar que o Kemper, ele só não foi pra polícia porque ele era alto. Essa é aquela questão muito engraçada. Ele matou os avós, mas ele era alto o suficiente pra polícia e por isso que ele não foi pra polícia. Senão ele ia pra polícia e ia se dar muito bem, porque na série do Mindhunter mostra como ele era bem influente com os policiais, como até na cadeia ele era cortejado pelos policiais. Então, tipo, essa é um grande IC, assim, do caso, que, tipo, ele podia ser policial. Ele frequentava bares dos policiais, né? Ele sempre tava ali com eles, tanto que ele mesmo se entregou, né? Aham. Tipo assim, eles acharam que era uma brincadeira e, tipo, tiveram que ir lá ver. Essa é uma das partes bem surreais do caso, né, Marisa? Tem uma foto, se eu não me engano, do dia que ele foi preso, que ele tá, tipo assim, muito pleno. Ele tá dando risada, assim, o Ed Kemper, que parece assim que, nossa, que ele roubou uma maçã no mercado, né? O policial que tá prendendo ele tá muito foda-se pra situação, tipo assim. E eu sei que os policiais tinham um apelido pro Ed, que era Big Ed. Então, tipo assim, acho que eles estavam, tipo, prendendo um amigo naquela hora. Tipo, ai, gente, tipo, ai, acontece, né? Lá prendendo o cara, assim, tipo, o policial com cigarro na boca, assim, tipo, muito ossos do ofício, assim. Ai, isso acontece todo dia. Um cara que matou a própria mãe e fez tudo aquilo lá com ela. Tipo assim, tava muito pleno o policial, assim. Parecia que era um crime, assim, super leve que ele tinha feito, sabe? Se você for ver a foto. Exatamente. Isso que é a parte, assim, que me choca muito. E foi o que a Isabela falou, tipo, ele é a pessoa que você quer ser amigo. E o John Douglas, no livro do Mindhunter, ele também, tipo, pra mim, desculpa, ele meio que só não fala que é amigo da Ed Kemper por pura burocracia. Pra não ser cancelado. É, exatamente. Passa um pano pro Ed. Nossa, mas passa um pano gigantesco pra Ed Kemper. É de longe o serial killer que ele melhor fala, e justamente porque ele foi Maria Fifi, ele falou, e foi isso que ajudou muito a FBI, assim, tipo, o Ed Kemper falar, e tá na série, mostra o timing do Ed Kemper falando, eu não sei se esse foi o timing real, e deles prenderem um outro assassino, então... Eu acho que isso ajudou bastante, essa questão. Ele ser o primeiro e falar bastante. Tanto que ele trata como o Ed Kemper como uma dádiva. Na série aparece. É um serial killer que quer falar com a polícia. Mas também deve ser meio foda, né? Tipo, porque ele claramente gosta de falar e ficar na prisão, assim. Não deve ter muito com quem falar, né? E, tipo, aparece uma oportunidade pra falar, ele já vai lá e já manda um textão. E eu, quando vi a série, eu já conheci o caso do Ed Kemper, já sabia as coisas, assim, pavorosas que ele fez, porque esse caso do Ed, assim, me perturba. Porque, infelizmente, eu sou aquela pessoa que imagina, sabe? Mas é uma coisa automática do meu cérebro quando eu tô lendo casos criminais, sabe? Às vezes eu tento podar, tipo, não imagina, só lê. E eu não consigo, às vezes, fazer isso. E o do Ed, às vezes acontece isso. E assim, se você for ver a entrevista real, é meio parecido, só que o ator da série, ele faz de um jeito, assim, que você tá vendo ele falar, que você pensa, ai, como ele é legal, né? Tipo, ele ganha sua simpatia, assim, e aí você lembra, assim, o que ele fez, você pensa, não, calma. Só que aí é que tá, o pessoal às vezes esquece, porque, querendo ou não, na série e nos documentários, né, nas entrevistas que tem com ele sempre foi, assim, muito pleno, muito colaborando, né, com o entrevistador, e as pessoas esquecem, assim, o que ele fez. O que ele fez foi, assim, horrível, sabe? É horrível, só que, querendo ou não, a pessoa dá aquela passada de pano, porque esquece, porque a gente tá vendo só ali a entrevista, às vezes a gente acaba esquecendo, só vai lembrar depois de uns minutos. Exatamente, tem uma parte da série que o Ed, ele começa a falar como ele fazia com as vítimas, e aí ele pega na garganta do Holden, que é o policial, e tipo, daí ele nota quão forte o Ed é, porque tipo, ele aperta um pouco e ele já começa a ficar, tipo, sem ar, assim. Não sei se você lembra dessa parte. Eu lembro dessa parte, mas, gente, às vezes me perguntam, assim, né, se eu entrevistaria o Ed Kemper, assim, supondo se desse, daí eu fico, gente, eu tenho 1,65 m. Eu ia me cagar de medo. Você tem 1 metro e quanto? 1,65 m e o Ed tem 2,10 m. Tu imagina. Eu tenho 1,50 m, imagina esse homem do meu lado. Então, tipo, esse é o meu medo. Tipo, nas fotos dá pra ver que ele tem uma mão gigantesca, assim, tipo, homem gigante, assim. Até é engraçado as fotos, porque, tipo, ele tá lá em cima, os policial embaixo, assim. Esse é meu receio, até, tipo, né? Tanto de entrevistar ele, de ficar perto do cara. Então, descobrimos aqui que todo mundo é um bando de hobbit. Eu tenho 64, então é todo mundo baixinho aqui. Não, mas nessa daí eu tenho que me orgulhar que eu venci. Isso aí. Vocês entrevistariam o Ed Kemper, se vocês pudessem? Vocês fariam alguma pergunta pra ele? Nossa, super! Eu faria. É aquela questão, eu sou aquela pessoa neurótica que queria estar super mega preparado, mas eu entrevistaria. Acho que eu já contei pra você, né, Thiago, que eu sonhei com o Ed Kemper 2 vezes e num dos meus sonhos você tava, né?
Medo. Eu e a Marisa, a gente é muito amigo, assim, a gente conta várias coisas, é bem engraçado. Sim, eu sonhei. Um sonho foi que, tipo, eu e o Thiago, a gente tava indo entrevistar o Ed Kemper, só que, tipo, era a versão dele mais velha. Aí, depois que a gente entrevistou ele, a gente tava esperando, assim, pra sair da cadeia, só que o Ed apareceu junto com os policiais. Daí ele foi, deu um beijo na testa do Thiago. Thiago imóvel, assim, congelado de medo. Eu me cagaria de medo, desculpa aí, mas... E pra mim, ele só olhou assim e foi embora. Aí o outro sonho que eu tive aí foi a versão jovem da Ed Kemper, que a gente tava no Carrefour. Eu não sei se eu contei isso pro Thiago. A gente tava no Carrefour. Não. Brincando de esconde-esconde. Só que quem tava se escondendo era eu e quem tava procurando era ele. Então imagina eu morrendo de medo, obviamente. E eu ficava abaixada, assim, tentando me esconder. Eu conseguia ver ele passar, né? Porque ele era alto. Aí, numa que eu fui tentar esconder, tipo, atrás de um fogão, ele acabou vendo e ele veio correr atrás de mim. Mas imagina um passo desse homem. Um passo dele deve ser 3 mil. Aí ele foi lá e me puxou pelo braço. Assim, que ele me puxa, ele só fala, achou e dá risada. Daí eu fico... aquela risada assim. Dias normais na cabeça da Marisa. Dias normais. Mano, eu nem lembro que eu sonho. Mas esses dias, a minha amiga, ela fazia tempo que eu não conversava com uma amiga minha. Dela me mandou uma mensagem. Isabela, eu sonhei que você foi entrevistar um serial killer. Deu tipo, nossa, que massa dela. Mas ele te matou. Ossos do ofício. Ossos do ofício. E eu sou aquela pessoa assim, que eu faço stories de tudo, né? Eu tô cagando, tô lá postando. E dela bem assim, e ficou famoso. Daí eu falei bem assim, mas pelo menos eu devo ter ficado famosa. Dela bem assim, pior que você ficou, porque você tava gravando stories. Então eu falei, então tá, né? Eu falei, acho que eu não quero mais ser criminóloga, muito obrigada. Bora lá, bora dar prosseguimento, bora ir pro próximo. Quem que é o próximo? Bom, a gente pode falar do Charles Manson, que também é um icônico que aparece, que acredito que os que têm as cenas mais impactantes, assim, de pesado e até um pouco antiético da parte dos entrevistadores, quando eles entrevistam o Charles Manson. O que vocês acham da entrevista com o Charles Manson? E também tem a questão de que quando eles vão tentar falar com o Charles Manson a primeira vez, eles marcam, e aí o Charles, ele recusa. Então dá pra ver que como ele é manipulador aí, tipo, ele quer estar sob o controle de tudo, né? É bem absurdo. Eu acho que o ator, assim, novamente, aonde que arrumaram esse homem, tipo, ele é tão parecido com o Charles Manson que pegaram o mesmo ator pra fazer o Charles Manson de novo, o mesmo cara, eu não lembro o nome do ator agora, que ele fez também o Charles Manson no filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, tipo, porque o cara simplesmente ficou idêntico, cara. E eu acho incrível a cena, assim, da entrevista que eles fazem com o Charles Manson, tipo, eu achei incrível, porque realmente ele é extremamente manipulador. A gente já tem um episódio sobre o caso do Charles Manson e a gente deixa claro isso no episódio inteiro, o quão manipulador ele era. E eu já acho interessante que quando ele vai pra entrevista, ele sobe em cima da cadeira pra ele ficar mais alto que os entrevistadores. Então, tipo, pra mim, ele já quis meio que dar um ar de superioridade e de manipulação ali, que ele já sobe em cima da cadeira pra tentar ficar mais alto. Pra quem não sabe, o Charles Manson tem 1,65, é a altura da Marisa. Isso aí. Cuidado. E você, Isabela, o que achou da parte que o Manson aparece? Acho que vocês não vão querer saber isso. Eu gostei, mas eu esperava bem mais, porque, nossa, foi tipo, meu Deus, o Charles Manson vai aparecer, o Charles Manson, e eu queria ver mais sobre o Charles Manson, e eu fiquei com falta demais, sabe? Que horror, mas é verdade. Eu tava criando uma expectativa muito grande, assim, com o Charles Manson na série. E daí foi tipo, fez lá a entrevista. Foi, nossa, é realmente uma cena icônica, foi muito bom, mas eu queria mais, sabe? Eu entendo que tem uns atores que eles são tão bons, assim, que a gente fica querendo mais. Eu pensei a mesma coisa com o ator que fez o Ed. Tipo, eu queria ter visto mais. Ainda bem, assim, no sentido que o Ed, no caso, ele aparece bastante, mas realmente o do Charles Manson, assim. Podia ter parecido mais, realmente, assim. Igual com o BTK também, né? Tipo, nossa, eu tava na expectativa, tipo, nossa, terceira temporada talvez vai focar mais nele. Não vai ter mais Mindhunter. Tem que fazer protesto lá pra Netflix, que não é possível. Bora protestar, subir as hashtags aí, porque realmente é difícil. Eu gostei, e o pior é que o BTK, vamos falando do BTK, não vamos falar do final do BTK, mas falando do BTK, ele aparece em várias vezes, mas ele nunca é o principal, ele sempre aparece como o secundário ou pra dar um ar de suspense ali na série. Paralela, né?
Sim, é como se ele fosse uma história à parte que tá rolando ali em tudo isso e pronto. Aham. Mas acho que considerando, assim, o caso, assim, e quando, assim, que ele acaba, eu acho que, tipo, a intenção deles realmente era jogar, tipo, o BTK pra terceira temporada, pra quarta, se tivesse, assim. E a gente até esqueceu de falar por que eles começam a fazer essas entrevistas. Então vamos lá, eu vou dar um resumão. O FBI foi por muito tempo comandado pelo J. Edgar Hoover, que foi um figurão que comandou o FBI por vários anos. Então ele sabia o podre de todo mundo como chefe do FBI, ele sabia o podre de tudo que é presidente que passou. E ele meio que não dava muita bola para essa questão de psicologia e criminologia. Ele não dava muita bola para isso. E quando ele morre, que o FBI começa a dar um pouco mais de abertura, novas ideias começam a aparecer. E a série, ela trata bem essa parte da ciência comportamental entrando no FBI. Porque que antes era um jeito meio dicotômico, vou até dizer meio burro, que era assim, você queria entender um caso e qual era a motivação do caso. E era isso, tipo, você tinha uma motivação, um meio e o criminoso. Só que acabou que os crimes começaram a ficar, digamos, que eles chamam de aleatório. Você não conseguia achar um padrão, um porquê, um pra quê. Aí eles não sabiam mais tratar sobre isso. Eles não sabiam tratar com casos violentos, casos criminais. E aí eles não tinham nem aquela denominação que a gente tem hoje de serial killers. Então eles vão começar a fazer porque é o começo da metodologia da ciência comportamental criminal dentro do FBI. Você quer falar um pouco sobre isso, Isabela? Eu vejo que tem muito preconceito. É uma coisa igual eu tava falando no começo do episódio. Na série até mostra isso, que tinha muito, ai meu Deus, isso não funciona. Porque eles tiveram que ralar ali pra conseguir o espaço deles, né? Tanto que na série mostra eles indo lá pro porão do FBI, da Academia de Quântico. E eu vejo muito isso na criminologia, igual, putz, é super novo. E eu tento lembrar, sempre quando eu tô muito triste, assim, com a vida acadêmica, eu falo, ai, vou assistir Mindhunter. Eu lembro dessa cena e eu falo, tá certo. Às vezes a gente tem que vir de baixo mesmo, realmente. Então tem até a questão do Bill Tench que aparece, que ele já tem até um certo status no FBI, e quando eles vão tentar fazer essa pesquisa de ciência comportamental, eles vão pro porão, como a Isabela falou. Então eles decrescem muito e é muito difícil, assim, eles vão ganhando aos poucos, aumentando a equipe aos poucos, e até na vida real isso acontece bastante. E é isso, a equipe é pequena, eles não confiam muito neles, e isso é bem difícil assim no começo, mas você vê o quão isso gerou frutos, né? O quão isso é respeitado agora, e como o John Douglas e o Holt, que é o nome real do Bill Tench, eles eram procurados por vários policiais dos Estados Unidos inteiro para ver essa questão de, tipo, perfis criminais, como eles traçavam os perfis criminais. Outro serial killer que aparece que eu acho bem interessante, assim, principalmente pensar que ele está vivo também, é o filho de Sam, que o nome verdadeiro dele era David Berkowitz. Não sei se fala assim, o sobrenome dele é meio complicado, mas o primeiro nome dele é David. Esse caso ele é bem louco. Acho que com certeza a gente vai fazer um podcast só sobre ele, né? Mas é bem louco, assim, porque a cena que eu lembro dele na série é dele querendo falar que ele quer provar pras pessoas que os demônios existem, porque no caso dele tem toda uma questão com seita que ele participava, e também porque ele dizia que ele fazia isso ao mando de espíritos e por aí vai. Ele também joga a culpa do cachorro, né? Não sei se vocês estão ligados, mas ele fala, o cachorro do vizinho dele estava possuído pelo capeta e o cachorro mandava ele procurar as almas e matar as pessoas, por isso que ele saiu matando as pessoas, ou seja, ele jogou a culpa no cachorro, uma clássica, né? E ele era tio Sam, e também, como todo bom e velho serial killer, ele sempre teve um apelido antes do apelido famoso, e o apelido dele era Calibre 44, que era a arma que ele usava, né, pra fazer os assassinatos. Mas esse caso, ele é bem, assim, louco, assim, pensar, né? E ele tá vivo, que nem a gente disse antes, né? E ele virou crente depois que falou tudo isso, ele virou crente. Ele falou que ele se converteu e que ele se arrepende dos crimes que ele fez. Será que se arrepende mesmo? Eu não sei exatamente assim, não sei se a Isabela pode responder isso melhor, não sei se você já chegou a saber sobre isso. Tipo, se realmente, assim, existe como uma pessoa dessas, assim, se realmente se arrepender. Cara, um psicopata, acho que dificilmente ele vai sentir alguma coisa. Se ele sentir, vai ser porque ele se prejudicou, né? Pode ser possível, mas eu acho bem difícil. Uhum.
Outro que a gente teve, que na série foi umas cenas assim que eu mais fiquei chocada, foi do Jerry Brudos, né? Que é o assassino que tem fetiche em sapatos. Eu chamo ele de o serial killer do pack do pezinho. Genial. Exatamente, ele era o pack do pezinho antes do pack do pezinho ser legalizado. Exatamente, ó, tá fazendo aí, ó, história, né, que ele não sabe fazer copia mesmo, né, não, brincadeiras à parte, ele ficou meio conhecido, assim, porque ele tinha uma relação meio diferente, né, com sapatos, assim, femininos, de uma forma geral. Outro cara que com certeza a gente vai fazer podcast só dele, assim, basicamente, né, ele matava a vítima e ele também gostava de usar o sapato dela, ele meio que, tipo assim, até o final da vida dele, quando ele já tava preso, ele colecionava catálogos de sapatos, ele ficou com essa paranoia e, pelo que ele diz, assim, ele também chega a mencionar na entrevista que ele faz da série, que foi uma coisa que sempre teve nele. Pelo que eu li, assim, sobre a história dele, realmente, assim, tipo, você sabe que desde os 5 anos, assim, ele já gostava de ficar usando os sapatos da mãe dele, que ele, inclusive, tentava roubar o sapato das professoras dele, né, tipo, na adolescência, assim, antes dele matar, os primeiros crimes que ele cometeu era de, tipo, dar uma chave de braço numa mulher que tava passando na rua, pegar o sapato dela e ir embora. E a mãe dele repreendia ele também, se eu não me engano, ele chegava a roubar dos vizinhos, das vizinhas também. E a mãe dele, nos primeiros momentos da vida, ela aconteceu uma coisa meio parecida, inclusive, com o do caso Charles Manson, mas é porque a mãe, ela já tinha outros 3 filhos homens, se eu não me engano, e ela queria muito uma filha, e essa filha não veio, e nasceu o Jerry Brudos, e ela meio que forçava ele a usar roupas femininas, e, tipo, ele era criança, assim, ela tratava ele que nem menino, assim, tipo, por muito tempo. Então, com certeza, isso talvez tenha afetado um pouco a cabeça dele, né? Imaginem. E ele ficou conhecido como assassino de fetiche de sapatos. Então, ele foi condenado à prisão perpétua e ele também tinha a questão da necrofilia. Tudo de boa, assim, num caso só, né? Não tem nem o que dizer, assim, mas... Ai... Esse caso, ele é muito, assim, eu não sei explicar direito o meu sentimento, eu acho muito esquisito, mas ele não fez tantas vítimas, assim, né, porque ele foi preso até que rápido nesse caso, tipo, assim, um dos casos que eu conheço, assim, que a polícia até que agiu rápido no caso dele, né, porque... São 4 só, se eu não me engano, né? Foram 4 vítimas, a polícia prendeu ele rápido, porque ele jogava os corpos em um rio que ficava próximo da casa dele, um pescador acabou achando esses corpos, e meio que já sabia, assim, tipo, porque começaram a entrevistar uma galera, assim, e as meninas todas, assim, começaram a falar desse cara que enchia o saco, pegava o sapato e ia embora, sabe? Então, tipo, meio que não deu muito, assim, pra esconder, né, porque eu acho que só tinha um louco do sapato na cidade. E você, Isabela, o que acha do caso Jerry Brudos? Ai, gente, nada contra o pack do pezinho, mas ele levou a sério demais. Só que eu acho incrível, falando agora da série, como que foi feita a cena dele. Eu fiquei, tipo, foi uma das cenas, assim, que eu fiquei mais arrepiada, assim, assistindo a série, que eles dão um sapato pro cara, pra ele poder ser Maria Fifi também, né? Igual o Kemper, enfim. E toda aquela estética dele pegar o sapato. Basicamente, quando ele pega o sapato, é como se, cara, como se ele tivesse ganhado na Mega Sena, assim. Vem aquela sorriso, aquela felicidade, aquela leveza, sabe? Tipo, uma coisa que ele queria muito. Na série, eles deixam isso, nossa, fica muito, muito bom, assim. A questão de, tipo, você vê o que é o serial killer com a sua vontade, sabe? Era o fetiche dele e ele teve o fetiche realizado. Você vê que é muito bem gravado essa parte. Eu também gostei bastante disso. Bom, outro serial killer que aparece, que novamente a gente vai ter que fazer um episódio só sobre ele, é o Wayne Williams, assim, porque esse caso ele é bem louco. Ele ficou conhecido, acho, como serial killer de Atlanta. Mas esse caso, assim, ele é meio controverso, porque eu sei que até hoje existem pessoas que defendem ele, falando que foi um caso de injustiça, que ele não era o serial killer. Acho que ele também tá vivo, tá vivaço, ele foi condenado à prisão perpétua. E acho que até hoje ele fala que não foi ele, né? Tem toda essa treta e na série eles trabalham meio que com isso, né? Será que foi ou não foi? O que vocês acham? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que foi sim ele. Mas, querendo ou não, quando a gente vê essas teorias de, tipo, foi injustiçado, a gente meio que fica com aquele mini pezinho atrás ali. Mas é muito legal também na série que eles mostram, porque o que a polícia pensava? Nossa, se estão matando crianças negras, provavelmente pode ser um homem branco. E na verdade não, né? E daí tem todo isso de fazer
o perfil do assassino, de montar, de mostrar que talvez, né, se fosse um homem branco, ele seria visível ali pra quem tava da região, né? Porque, querendo ou não, naquela época, nos Estados Unidos tinha muito essa coisa de segregação, de ter os bairros dos negros, o bairro dos brancos, e daí é muito legal ver montando isso, ainda mais nessa época, né, que tinha muito racismo, tinha muito essas coisas, né? Isso, eu tava bem na época dos direitos raciais, estavam bastante em voga, tanto que Atlanta é uma cidade que teve bastante protestos em favor disso, digamos, em proteger as nossas crianças são importantes, então, tipo, pra época também foi um caso que chamou bastante atenção da mídia em si, e pra mim, vou ser bem sincero, eu também fico com um pezinho de dúvida e isso, vou até pegar um caso brasileiro, que é o caso do Preto Amaral. Eu acho que a Marisa conhece esse caso, eu não sei se a Isabela conhece. Conheço. Conheço. O caso do Preto Amaral é aquilo, tipo, as vítimas do Preto Amaral estavam em lugares que todo mundo sabia que elas estavam lá, só que ninguém queria denunciar, porque senão virava direto o principal suspeito. Ele tem uma investigação sobre, eu não vou dar opinião, porque tipo, é um caso que eu não parei e estudei a fundo, eu só ouvi muito podcast sobre ele é um caso que é tratado como diferentão, por ter essa questão racial em cima, mas é um caso que eu acho que a gente tem que tratar com muita cautela, assim. Não, mas agora falando da minha parte, assim, em relação ao Wayne, eu também fico com um pé atrás, assim, eu acho, assim, que ao mesmo tempo, assim, que eu pesquisei bastante sobre esse caso, porque eu já falei em live lá no TikTok, ao mesmo tempo que eu penso, não, caramba, isso daqui é muito suspeito, daí eu penso, não, eu acho que o que muda, assim, no caso do Wayne, é que não tem aquela grande prova contra ele, tipo, uma arma do crime, uma vítima, assim, que sobreviveu, por exemplo, ou então a confissão dele, sabe, aquela coisa, assim, que se a gente for ver em outros casos de serial killer, teve. É aí que eu fico com o pezinho atrás, porque tem toda essa questão racial, né? A gente sabe, até hoje, os Estados Unidos tem muito isso, né? Dos policiais e a questão racial. Então, imagine se armaram pra esse cara. Quando a gente trabalha com crime, a gente tem que ter umas provas. Tem, né? Algumas pequenas provas contra o Wayne. Só que eu sempre fico na dúvida, sabe? Em qualquer caso. Eu acho que quando a gente vai falar de crimes assim, tem que ser a prova e, olha, é isso mesmo. Tem que ter DNA. Eu só acredito quando tem todas as provas e mostrando mesmo. Eu sou aquela que sempre tem um pezinho atrás. Então, vamos se encaminhando pro final do episódio. A gente vai falar uma palhinha sobre a segunda temporada de Mindhunter. Na primeira, na real, a gente já tem uma questão de que a gente vê que o Bill Tench, que é um dos investigadores, ele tem alguns problemas com a família, a gente não sabe bem. E aí, na segunda temporada, eles abordam um pouco mais sobre o filho, né, Isabela? Vamos falar um pouco dessa parte, que é uma parte bem marcante da segunda temporada. Gente, alerta spoiler, mas assim, a gente não tem certeza de nada, né? Quando a gente fala de crime ainda sem provas, a gente não tem certeza de nada, mas assim, a segunda temporada focou bastante no filho, né, do Bill, e mostrou que talvez ele poderia ter assassinado uma criança, né? Porque eles encontraram um bebê, né, numa cruz, e era numa garagem que a criança estava brincando, né? Que, se eu não me engano, era da casa deles também. E a série vai mostrando muito isso. E daí foca, tipo, na criança fazendo aquelas caras sinistras, assim, tipo de criança do mal. Então, pode ser, se tivesse uma terceira temporada, ou se vir uma terceira temporada, eu acho que eles podem focar também. Podem focar no BTK e também focar no filho dele, né? Eu acho também que é porque eles falam bastante sobre eles focam bastante na questão do xixi na cama, de alguns comportamentos que, teoricamente, eles tratam como possíveis traços de um futuro assassino. Eles tratam bastante. Essa parte da série é um pouco mais pesada, assim, porque ela trata sobre crianças, e tratar sobre crianças sempre é um assunto mais pesado. Ela fala sobre vários aspectos, vários aspectos, de tanto ele fazer xixi na cama, ele tem alguns comportamentos estranhos, então é uma questão que fica muito em aberto na série, dá pra ver que ele começa a fazer tratamento, então tipo, dá pra ver que ele fez alguma coisa, os pais tentam responsabilizar, tentam não culpabilizar ele, é melhor a palavra, mas você vê que alguma coisa tá rolando e eu acho que seria o grande gancho pra terceira temporada também. Sim, nossa, eu queria tanto, mas assim, talvez tenha uma chance de voltar, sabe? Eu ainda tenho
aquela esperancinha no fundo do coração, até porque o Sony tava postando no Instagram esses dias uma foto do BTK, né? E ele bem assim, manifestando pra que na terceira temporada eu vou atuar melhor. Tenho o carinha, né, que interpreta o Bill da série, no Instagram dele ele também sempre tá falando notícias sobre Mindhunter. No começo do ano vazou que talvez teria uma terceira temporada, pode ser que tenha. Então tá tudo meio que em aberto, assim. Ficaremos no aguardo. E Marisa, como a gente não vai ter um momento 5 centavos, vamos fazer um momento de descontração, alguma coisa assim? Podemos sim, por que não? E agora eu acho que é um momento importante, na real, Isabela, a gente já tá se encaminhando pro final. Faz o seu jabá aí, fala o que você gosta de fazer, fala pra onde eles têm que seguir. Até pode falar do podcast que você queria fazer, mas não deu certo. O que você quiser falar, tá aberto, a palavra tá aberta pra você. Agora você tem o seu tempo. Ai, gente, é o meu momento da fama. Então, gente, eu tenho um Instagram, eu foco mais no Instagram pra falar sobre casos criminais. Com essas novas atualizações aí dessa rede social muito louca, eu não sei como vai ficar, mas a princípio eu gravo bastante Reels. Os Reels não são contando caso, mas é tipo mais umas piadocas, assim, que é cringe, como a nova geração diz, né? Mas eu gosto de fazer. Eu também faço bastante post, né, sobre vítima ou sobre o assassino em si, né, conta a história certinho, o passado dele, como que foi quando ele começou a matar e depois como foi o fim dele, né. Também falo curiosidades de música, faço uns memes. Também nos stories eu sempre compartilho minha rotina como uma estudante de criminologia. Sempre tô aberta também na DM, porque as pessoas têm muita dúvida, né, por ser uma graduação tão nova. Então é isso. Então agora eu também tô investindo mais em GTV, eu já gravei alguns bem legais sobre a minha experiência com a graduação de criminologia. Então, se vocês tiverem curiosidade, vão lá me seguir, Study Criminologia. Eu agradeço porque era muito difícil achar você com Study.criminologia. Nossa, eu vivia esquecendo o ponto e eu nunca te achava, sério. Gente, uma dica aqui da social media que baixou em mim. Vocês querem ter o Instagram reconhecido? Não coloquem o ponto. E isso que o Instagram corta, às vezes, o seu alcance. Aí, tirando o ponto, as pessoas começaram a me conhecer mais. Como a gente tem nas partes finais, faz um tempinho que a gente não faz. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Segue a gente no Spotify. Dá aquelas 5 estrelinhas no querido agregador da Apple. E se você quiser, interage com a gente, né, Marisa? Interagir com a gente é sempre bom. E também tem a novidade do Pix, que é para esse mês do Julho Criminal. A gente até sequelou sobre a questão do Julho Criminal, né, Marisa? Exatamente, né? A gente tá num mês especial aí, galera. Vai ter episódio toda semana. O episódio da semana que vem vai ser sobre o Jimmy Cooper. Caso bem louco, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vocês podem estar ajudando a gente esse mês com o Pix, né? Faz um Pix, a gente já deixou bem claro que pode ser literalmente de qualquer valor. Tipo, 5 centavos, qualquer valor mesmo. É só mandar pro e-mail do contato, apenas um podcast, tudo junto, @gmail.com. A gente vai deixar escrito na descrição. E lá na página nossa do Instagram, então sigam a gente lá também. E manda alguma coisinha pra gente, escreve alguma coisa no Pix, só pra gente colocar nos nossos stories do Instagram, vai ser bem legal. E vamos fechar com indicações. Indique algum podcast, alguma conta de Instagram, alguma coisa que você gosta, Isabela. Então, gente, eu vou indicar um podcast que me deu na telha, né, que já é minha amiga, minha parça, a Pod Criminolic, é o Instagram dela, mas o podcast é Criminolic. Ela fala sobre casos criminais, é muito legal. Ela começou como um projeto da faculdade dela, né, o podcast, mas assim, é muito legal. E ela às vezes faz algumas coisas sobre terrorzinho, assim, talvez vocês gostem de histórias sobrenaturais e crimes. Foi isso. Ok. Marisa, quer fazer alguma recomendação para os nossos ouvintes? Por enquanto eu ainda estou lendo o livro do BTK. Eu li o livro de Columbine e, nossa, eu amei aquele livro. Eu e o Thiago, a gente leu pro episódio anterior. E eu não sei ainda, mas eu já gostei bastante, que é o que eu vou ler em seguida, que vai ser a história em quadrinhos sobre o Green River Killer. Eu já tô bem ansiosa, na verdade eu já folhei a história inteira, mas eu vou ler com calma. Eu estou recomendando porque eu sei que tem gente que fala pra mim, eu queria ler livro de caso criminal, só que eu tenho preguiça, eu não tô acostumada a ler, e eu sempre acho que história em quadrinho vai um pouco mais fácil, então de casos criminais eu sei que tem essa do Green River Killer. Rio Verde, super mercado.
sempre com você. Tá em inglês mesmo o nome, mas a história em quadrinho tá em português. E também tem uma outra história em quadrinho que essa eu não tenho ainda, mas eu sei que ela é muito boa, que é sobre o Jeffrey Dahmer, que se chama Meu Amigo Dahmer. Mas esse eu não sei ainda, esse foi uma recomendação de outras recomendações que eu recebi. E você, Thiago? Vamos lá, essa semana tá tão corrida. Pra quem não sabe, eu tô, virando um pai de família. Recomenda a marca de fralda, assento de ônibus, então. Eu vou ser sincero com vocês. Sabe uma coisa que eu vou adotar? Eu vou adotar fraldas reutilizáveis. Aí todo mundo olha e fala, puta, fralda reutilizável, você já pensa aquela fralda de pano, etc. Não, é tipo uma fralda, basicamente, que é uma fralda que você coloca como se colocasse um absorvente embaixo e basicamente você só tira o absorvente, você, vira ele no vaso e dá uma limpadinha assim e fechou. Eu tô comprando ele da China já. Nossa, eu sou aquela pessoa meio retardada, sabe? Eu olho muito, 50 bilhões de vídeos pra comprar um negócio. Eu compro uma geladeira, 3 meses pesquisando na geladeira, eu sou uma desgraça. Então, eu acho que usem fralda reutilizável. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre o consumo que a gente faz. E é isso aí, mas acho que por hoje é só, pessoal. Podem dar os seus tchauz. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Muito obrigada aí. Tchau, tchau.